De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar hoje um pouquinho a respeito do Junho Violeta, que trata da questão da violência contra a pessoa idosa, na companhia aqui da Maria Carolina Bortoleto Fustaino, conselheira e coordenadora da Assistência Social da APAE. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, né? Estamos aqui novamente para passar informação aí. E também com a Maria Carolina Pereira da Silva Columbaretti, conselheira e representante da UAB, subseção aqui de Batatais. Obrigado pela participação. Boa tarde. Obrigada, Luciano, pela recepção. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da nossa querida TV Educadora. Bom, falar um pouquinho, dessa temática. A gente tem agora essa prática, dos meses ligados a cores, para a sensibilização de vários temas, e falar um pouquinho desse mês de junho marcado aí pela cor violeta e que trata da violência contra a pessoa idosa. Quando se pensa aí dessa violência, a gente coloca um Szinho aí, São violências que, infelizmente, a gente vê praticadas e também com uma certa regularidade, na nossa sociedade. Sim, inclusive nós do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, nós estamos com muitas denúncias. A Carol nós estávamos conversando agora, antes de entrarmos, inclusive as denúncias de violência contra os idosos ultrapassou a violência contra as crianças este mês no CRAS da nossa cidade. Então, é muito importante a conscientização dessa violência, que as pessoas possam... me fugiu o termo. Assim, visualizar, denunciar, para que nós possamos tomar as medidas cabíveis junto ao Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil. Quer dizer, tudo isso as pessoas precisam ter consciência e poder identificar o que são essas violências, de que forma que elas ocorrem. Não só a família, mas como os vizinhos, comerciantes que atendem essas pessoas, e que elas possam fazer realmente essa denúncia. Ao mesmo tempo, a gente tem aí a questão hoje, em função da evolução da ciência, qualidade de vida, etc., uma ampliação da faixa etária. Sim. E muitos idosos independentes, no sentido prático mesmo da palavra, o que a gente considera enquanto essas violências, Quais são elas? Quais são elas? Nós temos... que todo mundo visualiza mais é a violência física. Mas nós temos também a violência psicológica. O que é essa violência psicológica? É o xingamento, o maltrato, colocar a pessoa idosa como se ela não servisse mais para nada, que ela incomoda, que ela atrapalha o desenvolvimento da família. A negligência. A ausência de amparo, A ausência do amparo, de deixar seu idoso sem levar um médico, sem um tratamento adequado, sem ministrar os remédios de forma adequada e frequente. Nós temos também, que ninguém sabe, que é a violência institucional. O que é essa violência institucional? Num hospital, numa casa de internação, a falta do cuidado, a falta de prioridade para esse idoso, entendeu? Essa violência institucional, ela também pode ser exercida pelos bancos por onde os idosos recebem, falando a respeito de, olha, nós temos um empréstimo, nós temos um valor, e ligar com insistência para esse idoso, fazer esse idoso fazer um empréstimo que ele não necessita. Ela entra na violência patrimonial, mas ela entra também na violência institucional, tá? E a violência patrimonial também é ampla, Então, através dos bancos, através daquele cuidador que fica responsável por utilizar o cartão do idoso e faz os empréstimos que
não necessita, para uso próprio. Utiliza-se do patrimônio do idoso como se fosse seu e deixa esse idoso ao Deus dará. Nós temos, infelizmente, também a violência sexual contra o idoso, que é uma coisa horrorosa. Você vai falar assim, mas violência sexual contra o idoso? Sim, ela existe e ela é mais frequente do que se imagina. E temos a discriminação. Quer dizer, a discriminação é a falta de respeito. Até numa fila de banco em que você está, que às vezes você ouve, mas por que esse velho não sai daí? Por que, sabe? E tem a questão da violência institucional também, que eu esqueci de mencionar, a relação da mobilidade, da falta de mobilidade nas ruas, calçadas, de rampas adequadas, do acesso a esse idoso em órgãos públicos, pela falta de acessibilidade. É uma violência institucional. Então, esses são os tipos de violência que nós temos contra o idoso. E essas violências, elas podem e devem ser denunciadas, tanto ao Conselho Municipal, quanto ao estadual, ao federal, à Polícia Civil, ao Ministério Público, certo? Então, as pessoas precisam se conscientizar e aprender a verificar se aquele seu vizinho, se aquele seu amigo não está sofrendo uma violência desse tipo e efetuar a denúncia. Carol, é interessante esse momento de sensibilização, a gente sabe que o mês serve para isso, mas a gente tem que lembrar que o problema acontece todos os meses, todos os dias, infelizmente. Infelizmente, esse problema da violência contra a pessoa idosa, ela vem aumentando, né? Então, são diversos tipos de violência. A informação, ela está aí para a gente poder disseminar isso. E esse mês é onde a gente trabalha um pouco mais voltado para essa disseminação dessas informações. Quais são as violências? Porque nem todas, né, as pessoas entendem como violência, mas uma prática cultural, né, contra a pessoa idosa. E nós do Conselho estamos trabalhando, o nosso Conselho hoje está ativo, nós estamos vendo esse número aumentar, né? Então, toda a rede que atende as pessoas idosas, todos os equipamentos que estão trabalhando, né, em conjunto com o poder público para atender a pessoa idosa, está vendo isso e há uma preocupação muito grande da nossa parte, né? Essa violência dentro da própria família, né? Essa violência financeira, essa violência patrimonial, esse abandono, essa negligência. Então, a gente tem visto muito, o que a gente encontra muito são pessoas falando, mas a minha mãe, ela tinha uma dependência, ela está fazendo isso de birra. E não já começa a ser a condição da pessoa idosa, né? Então, é muito complicado para a família assumir que o seu ente querido está ficando idoso e prestar esses cuidados. Então, os equipamentos e o CRAS, o CREAS, ele está preparado para dar essa orientação às famílias, né? E poder dar esse suporte, para a família poder dar esse suporte aos idosos. Mas é uma questão de tempo, né? A gente vê essa população aumentando. Sem dúvida. E é a tendência, né? A gente percebe isso, a gente tem tido cada vez mais natalidade mais baixa. Sim. E cada vez mais a vida prolongada e a média, né, de vida. Então, cada vez mais a gente, né, se torna uma população idosa. E aí fica também a pergunta, né, quem vai fazer esses cuidados? Né? Hoje a gente já tem essa situação, né, de muitos idosos cuidando de outros idosos. Sim. Sim, é um número que aumenta muito, né? Enquanto coordenadora do Centro de Dia do Idoso, eu vejo muitas famílias e muitos filhos que não têm condições, né? Irmão cuidando de irmãos, 2 idosos, né? Filho idoso também já cuidando do pai mais idoso, acontece muito. Então, a gente vê as famílias diminuindo, né? Todas as famílias estão diminuindo, ou casais que só têm um filho, o filho mora longe, então está só o casal aqui.
Então, essa realidade, ela tem que ser trabalhada, o poder público e as instituições vão ter que trabalhar com isso, né, buscando atender essa demanda, né, que vem crescendo, para a gente poder dar uma dignidade a essas pessoas idosas. E locais de atendimento, né? A gente está falando isso, né? Dos CRAS, etc. Mas quem precisa denunciar esse tipo de maus tratos é a pergunta aqui da nossa espectadora, não é? Onde procurar? Olha, nós temos o Disque 100, que é um número muito fácil de ser feito. 190, pode ser denunciado. Ao próprio Ministério Público, quer dizer, o promotor de justiça lá no fórum. Ao Conselho Municipal, certo? Nós temos a sede de todos os conselhos, na nossa Secretaria de Assistência Social, que fica ali no Bosque, certo? Nós aqui em Batatais não temos a delegacia especializada de atendimento ao idoso, mas ela pode ser denunciada também na delegacia da Polícia Civil, certo? Porque hoje nós não temos mais a delegacia da mulher e nem do idoso, então na Polícia Civil. Muito bom. E é interessante entender aí, né, todas essas violências, todos esses trâmites, compreender isso, justamente porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tal prática é violência. Exatamente. É por isso que eu falei, a discriminação, a negligência, o abuso psicológico, que é o que menos dá para se observar de fora, só aqueles que estão convivendo com esse idoso, certo? Mas o abuso psicológico é uma violência que é praticada, às vezes, até sem a pessoa perceber que ela está praticando esse abuso psicológico. Né? Então, nós precisamos ter muita atenção. Aquele que cuida precisa ter muita atenção. Eu mesmo, por exemplo, eu estou com 62 anos e cuido da minha mãe com 87. Quer dizer, como ela mesma diz, mas eu estou muito, muito velha. Eu falo, eu já sou velha, imagina você, né? Mas a gente perde, como filho, às vezes a gente perde a paciência. Mas você tem que saber como perder a paciência. Por quê? Porque eles questionam a gente. Por que eu tenho que ficar sentada aqui? Por que eu não posso andar sozinho? Então, mãe, não é porque eu não quero que você não ande sozinha, porque você pode cair. É um cuidado que eu tenho com você, é por amor que eu ando ao seu lado, né? Que você tem que me dar o braço, que eu te acompanho ao banheiro. Então, a gente pode chamar a atenção, mas de uma forma carinhosa e não brigar, discutir, xingar. Essa violência psicológica traz traumas ao idoso que dificilmente ele vai recuperar. E não se detecta. Então, precisa ter muita atenção. Jaqueline tem uma questão interessante também, né? Hoje em dia a gente fala muito da questão da alienação parental com as crianças. E ela coloca, né? Pode haver alienação parental com idosos? Com certeza, nós entraríamos na violência, a negligência, porque a alienação parental é uma negligência, não deixa de ser uma negligência, né? E realmente nós vemos muitos idosos institucionalizados, quer dizer, que estão nos chamados asilos, que realmente são deixados lá como se não serve mais, então fica aí. É uma alienação realmente parental, não deixa de ser. Dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que conviviam com ele, porque a pessoa fica esquecida. É uma coisa que não serve mais, você deixa num depósito, né? Isso se enquadra na negligência e é um tipo de alienação parental, sim. Perfeito. Quando a gente pensa também, não é? A gente estava falando da questão da violência financeira, né? A gente falou muito das instituições relacionadas a isso. Mas o Pedro coloca aqui, né? E pessoas que se aproveitam dessa inocência para ganhar financeiramente. Então, nós temos também algumas questões em relação, por exemplo, a algumas instituições, vamos pôr entre parênteses,
que acolhem idosos em troca de assinatura de recebimento desse benefício, né? Que eles recebem da sua aposentadoria ou de um BPC, e que não importa o valor que seja. Quer dizer, tem gente que recebe muito mais do que um salário mínimo, né? E isso vem acontecendo com frequência. Nós já tivemos algumas denúncias, inclusive, a respeito disso, e nós estamos trabalhando esta questão também, tá? Perfeito. E é interessante pensar nisso, né? Porque a gente está falando de um conjunto aí de ações e de violências que têm que ser de fato observadas, porque infelizmente acontece, né? A gente não tem um conjunto tão grande assim listado à toa, né? Se está na lista é porque acontece, e porque acontece com certa regularidade. Sim. Né? Sim, eu queria deixar claro que a função do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, ela não é só fiscalizar, procurar saber o que está acontecendo com as famílias, é principalmente fiscalizar os órgãos que trabalham com a pessoa idosa, da forma com que eles trabalham, se eles estão trabalhando de forma correta, se não há nenhum tipo de violência, negligência, se há um projeto. Então, tudo isso tem que ser passado pelo Conselho e nós fazemos essa fiscalização, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma denúncia, pode fazer direto ao Conselho Municipal. Perfeito. Então é isso, né? O Conselho tem uma visão mais de casos amplos, o caso individual personalizado, como você falou, é o Disque 100, é buscar outras estruturas aí de fiscalização. Isso. Muito bom. Também aqui, Natália, parabenizando pela temática, né? E da importância aí de se tratar dessa questão. E colocando a outra ponta, né, que a gente já falava aqui, não é? Do idoso que se nega a ter qualquer tipo de auxílio ou de apoio, né? Como proceder nesse caso, sendo ele independente? Quando o idoso é independente, não tem muita coisa a ser feita, porque você não pode entrar na individualidade dele. Agora, quando o idoso necessita realmente de algum cuidado, porque a mobilidade dele já está inadequada, ou a questão mental, ou a questão de saúde física mesmo, na realidade existe não há necessidade de interdição judicial, tá? Existe na lei o que a gente chama de curatela. A curatela, não necessariamente, ela precisa da interdição da pessoa. Existe a curatela do doente. Seja esse doente porque ele está incapacitado fisicamente, mas ele tem as suas capacidades mentais preservadas. Esta própria pessoa, ela pode pedir que lhe seja nomeado um curador, para poder cuidar daquilo que ele não pode. Quer dizer, necessariamente ele não precisa ser interditado para ele ter um curador ou um tutor. Eu acredito que às vezes o idoso, ele se nega a esse auxílio com medo de que ele seja interditado, que ele fique de fora das decisões da própria vida. Entendeu? Nós tivemos há uns anos atrás muitas interdições de idosos em Batatais totalmente desnecessárias. Então, acho que isso deixa a pessoa, ela fala assim, mas eu não vou cuidar mais da minha vida, eu vou pôr alguém para cuidar da minha vida, mas eu ainda posso. Quer dizer, então, você não precisa interferir, mas vigia, cuida, igual uma criança. A gente tem que estar atento, tem que estar vigiando. Nós não precisamos cerceá-lo, mas nós podemos vigiá-lo. Perfeito. E às vezes é isso, né? Olha, vamos fazer à vontade, não é? Sem cercear a vontade, a independência da pessoa. Respeitando sempre, né? Respeitando essa individualidade. Porque hoje, ainda mais quando a gente pensa em Batatais, né? Você vive numa cidade pequena,
que você consegue monitorar a pessoa quase o dia todo, né? As pessoas à sua volta te informam, né? Então você Exato. tem essa possibilidade aí. E olha, se é o desejo, né? Aí nem a legislação consegue Não. interferir. Exatamente. Né? E aí, porque acho que também a gente tem um outro ponto aí, né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, será que eu não vou ser considerada como uma pessoa que está abandonando, né? Porque também tem esse outro lado. Tem esse outro lado também do julgamento dos outros, Exato. né? Do medo do julgamento dos outros. Mas a gente pode cuidar sem cercear a liberdade do outro, né? Perfeito. Até porque o outro também precisa querer ser cuidado. Exatamente. Né? Tem esse fator aí também. Porque, de novo, né, a gente está falando de uma série de direitos aí que não são respeitados e um direito é a liberdade. É a liberdade. Né? Você só coloca esse direito de lado quando a segurança do idoso Está em risco. Né? É o que a gente estava falando. Olha, um idoso que não pode caminhar sozinho, né? Então você vai tolir essa liberdade quando o risco é maior. Exato. Perfeito. Pensando no trabalho junto à PAI, né? A gente também vê uma questão hoje que é o idoso, né? Das pessoas com deficiência que chegaram a essa idade, que era raro, não existia. Né? A gente tem a deficiência como comorbidade da idade, né, que já ocorria, mas a gente tem isso, né? Hoje pessoas que conviveram com a deficiência a vida toda e que chegam justamente porque tiveram cuidado, porque no passado não chegava porque não tinha o cuidado, não é? E ter uma instituição com know-how como a PAI é um diferencial para a cidade, mas infelizmente nem todos os locais têm. Nem todas as cidades têm, nem todas as cidades podem contar com esse tipo de equipamento, né? E também, em relação à pessoa com deficiência que está envelhecendo, é uma discussão também que a gente está tendo muito com o poder público, com o CREAS, até mesmo lá no Conselho a gente vem discutindo bastante, porque na unidade referenciada, que é o outro serviço que eu coordeno da APAI, temos muitos usuários que já estão ficando idosos, né? Alguns já estão no centro-dia do idoso e outros estão chegando e a gente não tem vaga. Né? E um centro-dia para a pessoa com deficiência, especializado para essa pessoa com deficiência, principalmente a deficiência intelectual, né, Luciano? É importante um centro-dia para ela ficar o dia todo, a família consegue manter os cuidados nos fins de semana, os irmãos podem atender a esses cuidados, dando um apoio para a família. Né? Tenho muitas pessoas com deficiência chegando na fase idosa que os pais estão idosos também, com 90, 80 anos. Então, essas pessoas, elas precisam desse olhar, né, do poder público. Então, nós estamos trabalhando e identificando essas demandas para poder trazer mais equipamentos, né, para a cidade e atender essa população. Falar um pouquinho a respeito do evento, né, que vocês vão realizar, de sensibilização desse tema. Isso, nós vamos realizar um evento onde foi convidada a professora Nancy Soares, da Unesp, professora doutora, né? Ela vai falar sobre a violência contra a pessoa idosa, prevenção e conscientização. Esse evento vai acontecer no Salão Nobre da APAI, no dia 26/6, às 8h30 da manhã. Então, estamos convidando toda a população, quem tenha vontade de participar, os equipamentos, né? Estão todas as políticas aí, educação, saúde, assistência social, todos convidados para esse evento, né? Para a gente poder disseminar mesmo, né? Essa prevenção e conscientização. E eu gostaria de salientar também que eu acho que a conscientização, ela vem de encontro com a criação dos nossos filhos, né? Eu acho que é importante estarmos atentos, né? Todos nós que temos filhos pequenos, quem é professor, essa conscientização à pessoa idosa, a essas violências que acontecem, também a criança, para quando a criança chegar na fase adulta, né? Ou já tem um avô, uma avó, bisavós, né? Hoje, com a qualidade de vida aumentando, então tem muitas bisavós, conscientizar mesmo essas crianças, né? Passar o que é a pessoa idosa, o respeito à pessoa idosa, né? Os cuidados que devem ter com as pessoas idosas. É um trabalho que a gente tem que começar com as crianças. Sem dúvida. Existe uma experiência muito positiva, acho que até na Inglaterra eu vi uma matéria, que eles estão colocando espaços comuns de lares de idosos com creches.
né? Não que eles convivam o tempo todo, não é? Mas você tem aquários nas salas de aula que os idosos observam as crianças em aula, a parte de refeição eles fazem juntos, algumas atividades fazem coletivamente. E acaba tendo um ganho nas duas pontas, né? Tanto para os idosos quanto para as crianças nesse aprendizado do respeito. Essa convivência do idoso com a criança, ela é muito importante. O idoso se sente rejuvenescido. Eu vejo com a minha mãe quando ela vê meus netos. O domingo, por exemplo, é um dia especial porque ela vê os bisnetos, convive com os bisnetos, faz uma refeição com os bisnetos. Então, a gente também, como família, nós não podemos deixar que os nossos idosos fiquem ali abandonadinhos, né? Não só a gente está cuidando, tudo, mas que os nossos filhos, os netos, os bisnetos façam as visitas regulares aos avós, aos bisavós, lhe deem atenção e escutem as suas histórias pela 35ª vez, né? Pela 1000ª vez, como eu escuto, desde que eu me entendo por gente, minha mãe conta a mesma história todo dia, mas tudo bem. Isso faz parte e um dia a gente vai chegar lá também e também vai querer contar e repetir a história de novo, né? Exatamente. E tem também essa questão, né? Voltando aqui, quando a gente fala das estruturas das violências, né, que a gente citava, as mais variadas, de compreender o papel de cada pessoa na prevenção disso, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não posso ajudar, eu não sou da família, eu não tenho contato, como é que eu intervenho aí? Como intervém? Fazer realmente a denúncia. Porque, às vezes, tudo bem, você não é da família, mas você conhece aquela pessoa. Você é o comerciante que vende o pão para aquela pessoa de manhã, ou que faz a entrega do alimento na casa. Aquele que visualiza, que identifica a violência e não denuncia, eu pessoalmente, não que ele vá ser penalizado pela lei, mas ele é tão culpado quanto, porque ele está sendo negligente, ele está sendo omisso, então ele deve denunciar. E essas denúncias pelo Disque 100, por exemplo, para a Polícia Militar, elas podem ser anônimas, gente. Elas não precisam, você não precisa se identificar, mas faça a denúncia. Denuncie, porque é muito importante. A pessoa está em sofrimento, nós não podemos deixar ninguém em sofrimento. Perfeito. Voltando à questão específica da palestra, né, o Ricardo perguntando aqui se tem que fazer alguma inscrição prévia, qual é o funcionamento? Não precisa fazer inscrição prévia, nós vamos passar uma lista, né, de presença na hora, mas pode chegar no Salão da APAI às 8h30 da manhã e a gente vai estar todo mundo esperando. Muito Gostaria também de convidar, né, a comunidade para participar também do nosso conselho, né? O conselho ele tem as reuniões às primeiras quintas-feiras de todo mês na Secretaria da Assistência Social, na sede, lá perto do Bosque, às 8h30 da manhã também, né? Então toda a população está convidada, é aberto, é um espaço público, é um espaço para isso mesmo, né? Para a gente conversar, debater e melhorar, né, as políticas da nossa cidade. E é interessante destacar isso, né? O conselho é focado e voltado para os idosos, né? E tem que ter participação dos idosos, né? Sim, e nós temos participação de vários órgãos, né, do município, das secretarias, educação, saúde, esportes, assistência social, a ordem dos advogados, as pessoas que trabalham, os equipamentos que trabalham como idosos, como a APAI, a ABADEF, o Lar São Vicente de Paula, mas nós não temos representantes de usuários, tá? Então, aquele que se identificar, quiser fazer parte do nosso conselho, nós devemos ter 3 representantes de usuários e mais 3 titulares e 3 suplentes. E nós estamos sem nenhum, viu, gente? Então, se vocês quiserem participar do nosso conselho, as nossas portas estão abertas, serão muito bem-vindos. Como a Carol falou, toda primeira quinta-feira do mês, às 8h30 da manhã, nós estamos na Secretaria da Assistência Social. Muito bom. Querida, só tenho a agradecer aí a participação.
Vou dividir aqui, né? Carolina, obrigado pela presença, pela participação. Obrigada. Fica aqui sempre o convite. A gente espera ver o Conselho cada vez mais atuante e ter cada vez menos notícias, não é, desses abusos. Obrigada, Luciano. Carol, obrigado pela participação. Obrigada. Sabe que o programa tem sempre espaço. Obrigada a toda a educadora, né, que está sempre aberta para a gente disseminar a nossa proposta.